Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus. O número de mortes na Itália sobe mais de 30% em 24 horas. No Brasil, os casos confirmados aumentam para 53. O mercado financeiro reage mal. A Bovespa interrompe o pregão outra vez. E a cotação do dólar volta a subir. Senadores e deputados derrubam o veto do presidente Jair Bolsonaro. E ampliam o alcance de um benefício para idosos de baixa renda. O Jornal Nacional começa agora. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. O diretor-geral da OMS esclareceu. A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da ameaça representada pelo novo coronavírus. Não muda o que a organização está fazendo, nem o que os países devem fazer. O problema, segundo Tedros Adhanom, é que muitos países não têm seguido as orientações para tomar ações urgentes e agressivas. É isso que precisa mudar. Pandemia, segundo a definição da própria OMS, é quando há uma disseminação mundial de uma nova doença. A organização vinha evitando classificar a Covid-19 dessa forma e continuava considerando a situação como uma epidemia, que é quando a doença se espalha por uma comunidade ou uma região específica. Para justificar a decisão de hoje, o diretor-geral ressaltou que nas últimas 2 semanas o número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. A previsão é de mais crescimento. Mas Tedros Adhanom fez questão de frisar que isso não significa que a situação esteja fora de controle. Disse que pandemia é uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou. De acordo com os dados da OMS, 118 mil casos foram confirmados em 114 países. O chefe da organização, no entanto, destacou que mais de 90% desses casos estão em apenas 4: China, Coreia do Sul, Irã e Itália. E, segundo ele, vários países já demonstraram que é possível controlar a doença. A última vez que a OMS tinha declarado uma pandemia foi em 2009, por causa da gripe suína H1N1. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde destacou que esta é a primeira vez que o mundo está diante de uma pandemia que pode ser controlada. O chefe da OMS concluiu o anúncio pedindo união e calma. No Brasil, a declaração de pandemia teve efeito nos procedimentos adotados com quem chega do exterior. 53 brasileiros estão com a Covid-19. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já tinha agendado uma audiência na Câmara. Chegou para o compromisso com informações sobre a declaração de pandemia. Ele disse que o governo vai passar a considerar caso suspeito qualquer brasileiro que chegar com sintomas de qualquer lugar do mundo. Até agora, viajantes da África e América do Sul não eram considerados. A próxima mudança, segundo o ministro, não é para agora, só quando for confirmada a transmissão comunitária no Brasil, quando não dá para saber a origem do contágio. A partir daí, somente quem estiver hospitalizado deverá fazer o teste para o novo coronavírus. Hoje, todos os suspeitos são testados. Chega uma hora que isso não tem por que ser feito, não tem mais nenhum valor. A gente guarda os testes para os pacientes graves, para aqueles 20% que complicam, e vai fazendo por amostragem para os 80% que estão circulando. Mandetta disse que conversou com o ministro da Educação sobre a possibilidade de antecipar as férias escolares, mas avaliou que ainda não é o momento. Quando você tem que deixar a criança com alguém, você fecha a escola, a criança é deixada com quem? Com os avós. E se ficam com os avós, quem é que a gente quer proteger? Os mais idosos. Então, fechar a aula vai colocar um dilema. É possível?
Talvez seja necessário em algum momento, talvez se imponha. O ministro reforçou ainda a necessidade de mais dinheiro para o enfrentamento da doença. Ele voltou a dizer que quer aumentar de 1.500 para 6.700 o número de postos de saúde no programa Saúde na Hora, ampliando os horários de atendimento durante o almoço e à noite. E que também precisa de mais dinheiro para assistência hospitalar. Mandetta disse que já conversou com o relator do orçamento. 5 bilhões e 100 milhões, rubrica custeio, que seria liberada somente pelo relator. O que eu estou solicitando é, deixe esse dinheiro para que nós possamos usá-lo em todo o território nacional para esta situação do coronavírus, de acordo com a necessidade. O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu dos 34 de ontem para 52. Depois da divulgação oficial, a Bahia confirmou mais um caso, subindo o total para 53. O país tem 907 casos suspeitos e 935 descartados. Alguns órgãos públicos já começaram a tomar medidas restritivas para evitar aglomerações. Na Câmara, o número de audiências vai ser reduzido e os plenários ficarão quase que exclusivamente para os parlamentares. O Senado vai suspender as sessões solenes e as missões oficiais no exterior. Nas duas casas, funcionários de parlamentares que viajarem para o exterior vão ter que ficar em quarentena. Na Câmara, a medida vai valer mesmo se a pessoa não tiver os sintomas da Covid-19. E no Tribunal Superior do Trabalho, a presidente ministra Cristina Peduzzi determinou a concessão de regime de teletrabalho por 15 dias aos servidores que regressarem de viagens ao exterior. Nos Estados Unidos já são mais de 1.000 contaminados pelo novo coronavírus. Os americanos estão lotando supermercados, fazem fila para comprar papel higiênico. A cidade de Seattle, num dos estados mais atingidos, suspendeu as aulas nas escolas públicas por 2 semanas. É a primeira medida desse tipo no país. No Irã, o governo pediu que as pessoas não saiam de casa. Foram quase 1.000 infectados em 24 horas. A Índia, que tem 68 casos confirmados, fechou a fronteira com Mianmar. O vizinho não registrou nenhum caso até agora. O governo indiano também suspendeu a emissão de quase todos os tipos de visto, com algumas exceções, como os diplomáticos e os de trabalho. A Índia exige visto para cidadãos de vários países, como Brasil, França, Espanha, Alemanha e China. A França já conta 48 mortos. O presidente Emmanuel Macron recebeu o rei espanhol com um namastê. Na Espanha, o problema também só cresce. O tradicional festival de bonecos gigantes em Valência foi cancelado. A primeira-ministra alemã sabe que a tendência é piorar. Angela Merkel disse que de 60% a 70% do país podem pegar a doença. No Reino Unido, o coronavírus circula pela alta cúpula do governo. Desde que a segunda maior autoridade de saúde do país confirmou que está contaminada, muita gente começou a puxar da memória quando esteve com Nadine Dorries, se apertou a mão dela. Autoridades monitoram todo mundo que teve contato com a secretária, inclusive o primeiro-ministro Boris Johnson. O Reino Unido também está preocupado com a saúde financeira do país. Para tentar minimizar o impacto, o Banco Central aqui da Inglaterra cortou a taxa de juros para o menor nível da história, 0,25%. E prometeu bilhões de libras em empréstimos para ajudar bancos e empresas. A presidente do Banco Central Europeu alertou que o estrago causado pelo novo coronavírus na economia mundial pode ser tão grande quanto o da crise financeira de 2008. Na Itália, o número de mortos pela Covid-19 subiu mais de 30% nas últimas 24 horas. São 827. Com quase 13.000 contaminados, as medidas tomadas pelo governo italiano até agora não bastaram. O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou novas restrições. Todas as lojas, restaurantes e bares serão fechados. As empresas terão que interromper a atividade em todos os departamentos não essenciais à produção. A Lombardia, a região mais atingida pelo novo coronavírus, queria também a suspensão do transporte público e o fechamento das fábricas. Mas a pressão dos industriais foi mais forte. Abertos ficarão somente os mercados de alimentos, farmácias e bancos. Giuseppe Conte determinou a compra de mais aparelhos de respiração e até a construção de um hospital de emergência, se necessário.
Mais cedo, ele tinha anunciado a liberação de 25 bilhões de euros para ajudar a economia do país. O sistema de saúde da Lombardia, com quase 8 mil pacientes, está chegando ao limite. De ontem para hoje, mais de 1.300 casos foram notificados só na região. As punições para quem desobedecer as regras também estão ficando mais duras. Na Sicília, um idoso que contraiu o novo coronavírus foi denunciado por romper a quarentena várias vezes. Se contaminar alguém e a pessoa morrer, o homem poderá responder por homicídio doloso, aquele em que há intenção de matar, com pena prevista de 21 anos de prisão. A decretação da pandemia abalou o mercado financeiro, no Brasil e no mundo. O dia, mais uma vez, começou nervoso com os mesmos problemas. A baixa no petróleo, o avanço do novo coronavírus. Quando a Organização Mundial da Saúde declarou que já é uma pandemia o que o vírus provoca, a queda nos mercados piorou. Cerca de 1h30 depois do anúncio, às 3h14 da tarde, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, rompeu os 10% de queda, o que acionou o Circuit Breaker. Esse é um mecanismo da Bolsa que paralisa os negócios para tentar acalmar o mercado. Agora, durante 30 minutos, os investidores não podem comprar nem vender ações no mercado à vista. Exatamente o que aconteceu na última segunda-feira. A diferença é que hoje, quando a negociação parou, o principal índice da Bolsa estava ainda pior do que quando parou na última segunda-feira. O Ibovespa estava em 88 mil na segunda e hoje 82 mil pontos. Entre um circuit breaker e outro, a Bolsa se desvalorizou 6%. Quando os negócios voltaram, a calma não veio e o tombo do Ibovespa chegou a mais de 12%. Melhorou na última meia hora de pregão e terminou o dia com queda de mais de 7%. Esse cenário para esse ano, dado o que está vindo de fora, esse contágio externo de coronavírus, queda do preço de petróleo, prejudica um pouco esse otimismo, né? Fora tudo que a gente tem aqui também que ainda não está resolvido, né? As reformas ainda precisam ser aprovadas, temos questões fiscais, tudo isso. O Banco Central fez operações que equivalem à venda de $1 bilhão no mercado futuro. Ainda assim, a moeda americana voltou a subir e está valendo R$ 4,72. Este outro economista explica: o mercado espera que os governos tomem medidas para ajudar a economia. O anúncio de que o presidente americano, Donald Trump, deve fazer um pronunciamento hoje à noite gerou expectativa e ajudou a diminuir o tamanho da queda. Há uma expectativa no final do dia de que os Estados Unidos possam decretar um estado de emergência, aumentar gastos do governo, reduzir taxas de juros. Isso tudo aumenta a resistência da economia a esse choque e, portanto, traz ânimo para os investidores. Na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones fechou com queda de mais de 5%. Por causa dos impactos do coronavírus, o governo brasileiro reduziu a previsão de crescimento da economia. A estimativa de crescimento do PIB, a soma dos bens e serviços produzidos em um determinado período, caiu de 2,4% para 2,1%. A da inflação, medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, baixou de 3,62% para 3,12%. Esses números levam em conta os efeitos negativos do novo coronavírus na economia mundial e o impacto aqui no Brasil. Ainda não está pesando nessa revisão o choque provocado pela redução do preço do petróleo. O governo trabalha com 3 cenários com indicativos de baixa. No otimista, o crescimento da economia pode ser menor em 0,1 ponto percentual. No provável, aquele com o qual o governo trabalha hoje, a desaceleração é de 0,3 ponto percentual. E no cenário pessimista, mais próximo do que pensa o mercado, a economia cresceria 0,5 ponto percentual a menos. O Ministério da Economia afirma que a melhor resposta para a crise externa é persistir nas reformas, como a tributária, a administrativa. As reformas enviadas e as reformas que serão enviadas, estão em processo, elas constituem o pilar básico para termos uma resposta à altura e a contento e de maneira sólida para choques exógenos, eventos externos, bem como os desafios internos da nossa economia.
Os relatores das PECs emergencial e do Pacto Federativo acertaram ajustes com o ministro Paulo Guedes. O governo vai apoiar a desvinculação dos percentuais mínimos em saúde e educação na PEC do Pacto, que muda a distribuição de recursos para estados e municípios. Na PEC emergencial, que cria gatilhos para reduzir despesas, o corte de 25% nos salários de servidores passa a ser opção para evitar demissão e não atingiria os servidores da educação, da saúde e da segurança pública. Não pode haver redução de quantidade e de qualidade do serviço público fornecido à população. Nem na saúde, nem na educação, nem na segurança. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Depois, Guedes e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, intensificaram as conversas com o Congresso. Querem uma reunião dos presidentes da Câmara e do Senado com Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse aos interlocutores que o Congresso tem pressa e está fazendo a parte dele, mas o governo precisa fazer o mesmo. As reformas administrativa e tributária ainda não chegaram. O índice oficial de inflação do Brasil terminou o mês de fevereiro com o menor resultado para o mês em 20 anos, 0,25%. Em 12 meses, a inflação acumula 4%. A seguir, a decisão do Supremo sobre a compra de remédios caros pelo SUS. E o veto do presidente Bolsonaro derrubado no Congresso. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o governo não pode ser obrigado a fornecer remédios de alto custo que não estejam na lista do SUS. Os ministros entenderam que o impacto no orçamento da saúde pública é alto e que pouca gente se beneficia. Mas eles sugeriram exceções. Por exemplo, quando o doente ou a família não tiverem condições financeiras ou comprovarem que não há remédio similar. Isso só vai ser decidido em outra sessão. No ano passado, o Ministério da Saúde gastou mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais com remédios de alto custo. Senadores e deputados derrubaram hoje um veto do presidente Bolsonaro e garantiram um aumento da abrangência de um benefício pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A medida representa uma despesa extra de 20 bilhões de reais só este ano. Governistas trabalharam no plenário para tentar manter o veto com a ajuda do secretário de Previdência do Ministério da Economia. Usaram como argumento a mesma justificativa do presidente Jair Bolsonaro para derrubar a mudança. Não há previsão no orçamento para conceder o BPC para mais famílias. Não adiantou. O Congresso derrubou o veto por ampla maioria. Na Câmara, por 302 votos a 137. No Senado, por 45 votos a 14. Com a decisão, terão direito ao benefício idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência com renda familiar per capita inferior a R$ 522,50. Hoje o teto é de pouco mais de R$ 260. O BPC é pago mensalmente no valor de um salário mínimo. Segundo o Ministério da Economia, o custo estimado da mudança é de 20 bilhões de reais, 217 bilhões em 10 anos. A equipe econômica terá que remanejar dinheiro de outras áreas, já que não há previsão no orçamento para pagar a ampliação. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, disse à Globo News que a concessão feita pelo Congresso derrubou para os próximos anos o efeito da economia que seria gerada nos cofres públicos com a reforma da Previdência, impactando ainda mais o equilíbrio das contas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a derrubada do veto vem num momento ruim. O impacto é grande, num momento difícil, num momento que a economia brasileira já começa a dar sinais de que não vai crescer aquilo que estava projetado no início do ano. Num dia da decisão do OMC de decretar pandemia, com as bolsas caindo muito, né, com um nervosismo muito grande dos atores econômicos, eu acho que foi uma sinalização, do meu ponto de vista, equivocada. É claro que todos querem melhorar o valor do BPC, do Bolsa Família, melhorar os investimentos sociais no Brasil. Agora, o orçamento é um orçamento só.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, sancionou parcialmente o projeto de reajuste salarial dos servidores da área de segurança pública. Ele reduziu o aumento de 41% para 13%. O governador afirmou que a redução é para não impossibilitar uma adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Ele vetou os reajustes para as outras categorias que precisam ainda ser analisados pela Assembleia. Minas Gerais vive uma crise financeira com impacto em diversos setores. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu as prévias do Partido Democrata, disputadas ontem em 6 estados americanos. Ele está a poucos passos de conquistar a indicação do partido para disputar a eleição de novembro com Donald Trump. Foi a primeira votação desde que Joe Biden e o senador Bernie Sanders apareceram como os únicos com chances reais de se tornarem o candidato do Partido Democrata à presidência da República. E no primeiro teste de forças, Biden despontou na corrida. Ele venceu em 4 estados: Missouri, Mississippi, Idaho e, no mais importante, Michigan. Sanders ganhou na Dakota do Norte e no estado de Washington, onde a votação é por correio e a apuração pode levar dias, os 2 candidatos estão empatados. Talvez mais importante do que a vitória de Biden tenha sido como ele venceu. Os resultados de ontem mostram que Sanders perdeu o apoio de gente que já tinha votado nele 4 anos atrás. Em 2016, quando Sanders disputou as prévias contra Hillary Clinton, o desempenho dele foi muito melhor. Ele venceu em 4 dos 6 estados. Tanto que hoje, em uma declaração sobre o resultado, Sanders falou pela primeira vez em derrota e repetiu a frase que disse estar ouvindo por todo o país. Eu concordo com o que a sua campanha defende, mas vou votar em Joe Biden porque acho que ele é o melhor candidato para derrotar Donald Trump. Sanders disse que discorda desse pensamento e que vai continuar na disputa. Ele ressaltou que tem vantagem entre os mais jovens e disse que vai para o próximo debate, no domingo, para defender as ideias importantes para essa fatia da população. Mas o tom da campanha mudou. Em um discurso ontem, Biden disse: "Eu quero agradecer Bernie Sanders e seus apoiadores por sua energia incansável e paixão. Nós temos um objetivo comum e juntos vamos derrotar Donald Trump." Hoje, Sanders chamou Biden de amigo. Muitos analistas acreditam que Sanders continue na corrida justamente para mobilizar seus apoiadores a ajudar nesse objetivo maior, de derrotar Donald Trump. A Justiça de Nova York sentenciou o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein a 23 anos de prisão. No mês passado, um júri popular tinha condenado o produtor pelo abuso sexual de uma assistente e o estupro de uma atriz. Os advogados dele disseram que vão recorrer. Weinstein tem 67 anos e está preso desde maio de 2018. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, registrou um aumento dos ataques a jornalistas em 2019. O monitoramento levou em conta todo tipo de agressão contra veículos de comunicação e profissionais de imprensa no Brasil. Ataques físicos, ofensas, ameaças e tentativas de censura. Em alguns casos, equipes de reportagem foram barradas em entrevistas coletivas que deveriam ser abertas a todos os veículos. 2 jornalistas foram condenados por crimes de opinião, pena considerada excessiva por organismos internacionais. O relatório não contabilizou nenhum homicídio no exercício da profissão, apesar de a polícia ainda investigar o assassinato de 2 jornalistas, mas registrou 56 casos de violência não letal, como socos, chutes, balas de borracha e vandalismo, contra pelo menos 78 profissionais e veículos de comunicação, principalmente contra repórteres de rádio e TV. O documento trouxe uma novidade este ano, uma análise em separado das redes sociais. O levantamento feito pela ABERT revela que o jornalismo profissional sofreu quase 11 mil ataques por dia nas redes sociais em 2019, o que significa 7 agressões por minuto. Xingar profissionais da imprensa ou colocar em xeque o caráter de jornalistas têm sido práticas cada vez mais comuns. Segundo o relatório, na maioria das vezes são postagens com palavras de baixo calão ou expressões que tentam desacreditar o trabalho da imprensa. Em 2019, políticos e ocupantes de cargos públicos foram os principais autores.
A Aberte contratou a empresa de monitoramento Bytes, que mostrou que das 5.708 postagens do presidente Jair Bolsonaro em apenas uma rede social, 432 traziam críticas, insinuações ou advertências sobre o trabalho da imprensa. E esses conteúdos tiveram mais de 51 milhões de interações na internet. O monitoramento também indicou 9.000 ataques diários partindo de perfis de direita e 1.900 de perfis de esquerda. Na causa disso está a questão da incompreensão do papel da imprensa. Quer dizer, é de achar que um veículo de comunicação está a meu favor ou está contra mim, né? Está do meu lado ou está contra mim. Não é esse o nosso papel. Nós cobrimos o processo político, criticando, mostrando os fatos e mostrando todos os lados da questão. E não apenas o lado que possa interessar a um lado ou ao outro lado. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que o relatório é mais um alerta sobre a escalada de ameaças à imprensa, aos jornalistas e especialmente às jornalistas. E que permanecerá vigilante para o cumprimento da garantia constitucional de livre expressão. O Palácio do Planalto não quis comentar. Neste sábado, os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes completam 2 anos. Esse crime é o tema da primeira produção original de jornalistas da Globo para o Globoplay. A pré-estreia dos 2 primeiros episódios de Marielle, o documentário, foi ontem à noite. O primeiro episódio do documentário amanhã, depois do BBB. E logo em seguida, todos os 6 episódios vão estar disponíveis no Globoplay para você ver quando e onde quiser. A seguir, a noite de futebol na Globo. E o ex-diretor da Petrobras, condenado na Lava Jato, que vai sair da cadeia. Caiu de 34 para 17 o número de desaparecidos na tragédia da Baixada Santista. Depois de cruzar informações com o SUS, a Defesa Civil conseguiu contato com pessoas que constavam na lista como desaparecidas. Até agora, o número de mortes confirmadas é de 44 pessoas. A desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da Terceira Câmara Criminal do Rio, suspendeu as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, sem partido, sobre a prática de rachadinha no gabinete dele quando era deputado estadual. A suspeita é de crime de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa pediu habeas corpus com o argumento de que o caso deveria tramitar na segunda instância. As investigações estão paralisadas até que todos os desembargadores da Terceira Câmara se posicionem. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região mandou soltar o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Ele foi condenado em 7 ações da Lava Jato, com penas que somam quase 125 anos. Há 5 está preso preventivamente no Paraná. Renato Duque vai usar tornozeleira e se apresentar à Justiça uma vez por mês. Os advogados de Ronaldinho Gaúcho vão entrar com um recurso na Justiça Paraguaia para tirar o ex-jogador da prisão. Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis estão presos há 5 dias no Paraguai. Hoje, um amigo paraguaio visitou o ex-jogador. Fernando Lugo contou que Ronaldinho está tranquilo, sendo bem tratado, mas que não entende por que continua na cadeia. Ontem, a Justiça negou o pedido de prisão domiciliar da defesa. De acordo com o juiz, qualquer mudança no cenário pode atrapalhar o trabalho do Ministério Público, que investiga a relação dos irmãos com casos de corrupção e falsificação de documentos. Amanhã, os advogados de Ronaldinho vão protocolar na segunda instância da Justiça Paraguaia um novo recurso com pedidos de soltura ou prisão domiciliar. Essa será a 3ª vez que a defesa vai tentar uma mudança na sentença desde que ele e Assis foram presos na sexta-feira passada. E daqui a pouco tem futebol na tela da Globo. Boa noite, Luiz Roberto.
Oi, Renata, boa noite Bonner, boa noite, meus amigos do Jornal Nacional. Pois é, mais uma quarta especial no futebol. A Taça Libertadores da América movimenta dois grandes estádios aqui no Brasil. Aqui no Maracanã, o atual campeão da América estreia em casa. Depois de vencer no primeiro jogo, o Júnior de Barranquilla, na Colômbia, o Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil, que perdeu na primeira rodada. O Gabigol continua fazendo sucesso, tem muita gente aqui com a Taça Libertadores. O Maracanã, mais uma vez, vai estar lotado com mais de 50 mil pessoas. E um detalhe, com exceção do Pablo Mari, que foi para o Arsenal, e do Arão, que está suspenso, os outros campeões que estavam em campo no fim do ano passado estarão no Maracanã, ajudando o Flamengo nesta segunda rodada. Hoje nós teremos também o São Paulo estreando em casa. E aí, para o São Paulo, é mais difícil a situação do grupo. A gente tem imagens do estádio do Morumbi. O São Paulo perdeu na partida de estreia para o Binacional, pelo placar de 2-1, e hoje recebe a LDU, que venceu os reservas do River Plate por 3-0 na primeira rodada. É um grupo considerado o mais difícil, porque são 3 campeões. Aliás, o River já está vencendo o Binacional, embolando ainda mais o grupo. Noite que ainda vai ter 5 jogos pela Copa do Brasil. Eu costumo dizer, esfreguemos as mãos. Hoje, então, lavemos as mãos e esfreguemos as mãos, porque a emoção vai rolar daqui a pouco, logo depois de Amor de Mãe. Renata Bonner. Libertadores e Copa do Brasil. Obrigada, Luiz Roberto. O Jornal da Globo é depois de Big Brother Brasil. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. Até amanhã.